Agora, não tá tudo certo entre Corinthians e Memphis, hein? Aí é outra crise, Memphis ainda tem valores a receber aí do Corinthians, mas ele virou novamente, foi para o centro ali do debate, da discussão, porque a torcida fez um protesto e pichou os muros da sede do Corinthians. Então, pichou lá, escrito Memphis de ídolo, você não tem nada. Ainda tinha lá uma citação ao craque Neto, que faz muitas críticas, né? É um crítico do Memphis. E também Augusto Melo foi chamado de ladrão, bens adquiridos com a grana do Corinthians, diz lá na pichação. E o Augusto, né, está afastado do clube em meio a esse processo de impeachment. A gente está vendo aí os muros do Parque São Jorge. Então, é tudo que a galera está falando aí. Craque Neto, nosso eterno ídolo, enfim. A torcida revoltada com essa situação. Tá aí também. Augusto ladrão, bens adquiridos com a grana do Corinthians, foram as pichações lá no Parque São Jorge. Esse é o estabelecimento do Augusto Melo, então, onde a torcida, né, na verdade, os vândalos, né, gente, pichar, não tem que pichar muro, mas foram essas manifestações que a gente viu hoje. O clima segue sem estar muito bom, né, André Hernan? E a gente vai trazer também sua conversa com o Duílio de ontem, sobre um outro assunto que envolve o Corinthians e também um ex-presidente, mas fato é que a situação está complicada por lá. É uma manifestação da torcida. Hoje tem um jogo importantíssimo, que é contra o Cruzeiro, que tenha esse desdobramento que pode acontecer da comissão técnica, essa pressão em cima da comissão técnica. Como a gente vem informando aqui, o Fabinho não tem interesse e não quer mudar a comissão técnica nesse momento, mas não depende dele essa decisão, depende, né, de outros fatores, de alguém que está em cima hoje, mesmo que seja interino, né, que é o Omar Stable. Mas é um jogo que vai ser muito divisor de águas para todo mundo, inclusive para o Memphis. Você vencer bem o Cruzeiro, você ganhar de um time que está lá na ponta, que está todo mundo já começando a apontar como um favorito aí a conquista, traz uma tranquilidade, traz uma calmaria, principalmente no bastidor. Porque essa coisa de pichação, essa coisa de críticas em cima do Memphis, tudo isso se dá pela bomba que hoje é o Corinthians, uma bomba relógio. Então, assim, hoje vencer vai ser fundamental para dar uma acalmada no bastidor. Pois é, né? Mais um caso, né, de uma crise completa, né? Institucional, financeira, política. Estão aí no centro do debate os últimos 3 presidentes, o ex-presidente Andrés, o Duílio, que a gente vai trazer a declaração dele já, o afastado também, Júlio, e chegou no campo, né? Agora chegou no campo. Você vê que isso pode ter uma interferência direta no futebol e até na situação do Dorival, que já está aí numa turbulência grande no cargo? O Corinthians ele ganha o Campeonato Brasileiro 2017, né? Se não me equivoco, com o Carille. E a impressão que a gente tem nesses últimos 6, 7 anos de Corinthians é que a crise financeira do clube permeia o ambiente o tempo inteiro. Então, entra técnico, entra jogador, sai jogador. Tivemos a saída de jogadores consagrados, a chegada de jogadores como o Memphis, né? Jogadores de peso. Chegaram e saíram. Teve técnico que a torcida gostava e que foi embora. Teve técnico que a torcida gostava e deixou de gostar rapidamente. O próprio Ramon Dias foi campeão outro dia do Campeonato Paulista. E a impressão que a gente tem é o ambiente... As coisas não são ajustadas no Corinthians. Elas nunca... Você não encontra um caminho de círculo virtuoso. As coisas agora estão sendo feitas da maneira correta e isso vai dar certo com alguns soluços. Não, é o contrário. A bola de neve continua rolando montanha abaixo, crescendo, e você tem uns soluços para bem. Ganha-se um jogo... Ganha o título do Campeonato Paulista, que acho que foi uma boa lavada de alma para a torcida. Tem-se um brilhareco aqui, uma final de Copa do Brasil ali, mas a bola continua rolando para baixo da montanha e crescendo. E essa bola vai atropelando um monte de gente. Geralmente, no caso dos técnicos, atropela quem perdeu a última. Então, ninguém está livre. Apesar do Dorival ter chegado agora, ele também não está. Eu, no lugar dele, não me sentiria seguro. Sim. Ele mesmo falou na coletiva, né? E é desconfortável pro Dorival, né? Mas ele sabia onde estava se metendo, hein? Diga-se. Né? Assim, era o Augusto Melo e o próprio Fabinho, que foi lá para Florianópolis, ficou 2 dias lá para negociar com o Dorival. O Dorival via no Corinthians
vê no Corinthians uma oportunidade também pós-seleção brasileira. Redenção. E foi nisso que ele acreditou. Eu até trouxe esse bastidor aqui, que nas conversas o Dorival falava assim, bom, se é um projeto que agradou o Tite, mas o Tite na verdade não aceitou, porque ainda está num período de querer se recuperar da saúde e tal, me agrada muito, né, o fato do Tite ter gostado do que ouviu do Corinthians. Então, assim, era um trabalho que estava muito promissor, era um Corinthians que tinha dado uma volta por cima no final do ano, que foi comemorado como um título, né? Se você sair da zona do rebaixamento, classificar para a Libertadores, foi algo muito, muito expressivo para o Corinthians. Aí chega, conquista o título paulista. Então era uma casa que estava se arrumando. E o Dorival acreditou muito naquilo. Só que aí depois teve a saída do Augusto Melo e toda essa confusão que está acontecendo. Muita confusão. Meus amigos, o Twitter aqui, PVC saiu? Cadê ele? Vai voltar? Não vai voltar? Me avisem por aqui. Onde estaria? Ele deu um probleminha, ele está reconectando a internet dele, deu uma picotada.